deve Quero sempre propor agradecer aqui o projetos? vereador Gilson, sempre ativo, sempre presente. Acabou de sair de uma reunião das comissões de Justiça e Redação e está aqui, né, novamente para servir da melhor forma possível a nossa cidade. Parabéns, vereador Gilson. Excelente vereador que o senhor é. A gente sabe do seu trabalho, seu empenho. Eu vejo a sua dedicação e como o senhor incorpora esse cargo que Deus também te deu. Então, eu fico honrado em poder trabalhar com a vossa pessoa. Que Deus abençoe. Com a graça de Deus, às 10 horas e 45 minutos, declaro aberta a primeira audiência pública para discussão do projeto de lei 0724, que altera dispositivos da Lei Ordinária Municipal número 152, de 4/3/1968, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Jandira e da outras providências. O projeto de lei número 2724, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2025 e da outras providências, e realizada em 19 de junho de 2024. Solicito do senhor vereador Pastor Gilson de Souza que faça a leitura do projeto em questão. Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos amigos que nos acompanham pela TV Câmara, internet, os amigos aqui do plenário. Ótimo dia ao senhor presidente, que tem feito um trabalho diferenciado aqui na Câmara. Mais uma audiência pública de tratativa dos interesses da nossa comunidade, do funcionário público. Parabéns, presidente, pela condução das atividades aqui da Câmara. Prefeitura do município de Jandira, projeto de lei complementar 07/24, de 7 de junho de 2024, que altera o dispositivo da Lei Ordinária Municipal número 152, de 4 de março de 68, que dispõe sobre o Estatuto do Funcionário Público do município de Jandira e da outras providências. Henri Agimissato, prefeito municipal de Jandira, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º, a Lei Ordinária Municipal número 152, de 4 de março de 1968, que dispõe sobre o Estatuto do Funcionário Público do município de Jandira, passa a vigorar com as seguintes acréscimos e alterações. O artigo 122-A fica autorizada a concessão de adiantamento salarial aos funcionários e servidores municipais ativos e inativos. O artigo 2º, essa lei entrará em vigor a partir da data da sua publicação. Prefeitura do município de Jandira, 7 de junho de 2024, Henri Agimissato, prefeito municipal, Fábio dos Santos Amaral, secretário municipal de governo designado, senhor presidente. Projeto de lei 0724 está à disposição para discussão e apresentação de propostas por parte dos interessados. Não havendo manifestação e nenhum interessado em propostas no projeto, não tendo mais nada a ser tratado, às 10 horas e 50 minutos. Tem outro para ler? Ah, meu perdão. Então, esse projeto não tem ninguém para discutir, e eu vou passar para o primeiro secretário ler. Tem o outro projeto em questão, peço desculpa, secretário. Imagina, senhor presidente, isso aí está certo para colocar apreciação, depois já em seguida já viria esse, senhor presidente. Vou fazer a leitura aqui. Prefeitura do município de Jandira, projeto de lei número 27/24, de 24 de abril de 2024, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e exercício da Lei Orçamentária de 2025 e da outra providência. Henri Agimissato, prefeito do município de Jandira, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Capítulo 1º das disposições preliminares. Esta lei estabelece, o artigo 1º dessa lei estabelece, nos termos do artigo 165, inciso 2º, da Constituição Federal, as diretrizes e orientações
para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual e dispõe sobre as alterações na legislação tributária. Parágrafo único. Além das normas a que se refere o CAPT, esta lei dispõe sobre autorização para o aumento da despesa com pessoal de que trata o artigo 169, do inciso 1º da Constituição e sobre as exigências contidas na Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio do ano 2000. O capítulo 2º das metas e prioridades da administração municipal. O artigo 2º das metas e prioridades da administração municipal para o exercício do ano 2025 são as especificadas ao anexo e metas e prioridades integrantes desta lei, as quais têm procedência na alocação de recursos na lei orçamentária, não se constituindo em limite a programação da despesa. Parágrafo único. As metas e prioridades que se trata este artigo considerar-se-ão modificadas por leis posteriores, inclusive pela lei orçamentária e pelos créditos adicionais abertos pelo Poder Executivo. Do capítulo 3º das metas fiscais, o artigo 3º, então, das metas fiscais de resultados do município para o exercício de 2025, são estabelecidos no anexo de metas fiscais integrante desta lei, desdobradas em tabela 1, metas anuais, tabela 2, avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior, tabela 3, metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anterior, tabela 4, evolução do patrimônio líquido, tabela 5, origem e aplicação do recurso obtido com alienação de ativos, tabela 6, avaliação de situação financeira e atuarial do RPPS, tabela 6.1, projeto atuarial do regime próprio de previdência dos servidores, do plano de previdência, tabela 7, estimativa e compensação de renúncia de receita, e a tabela 8, margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Inciso 1º, a lei orçamentária para 2025 poderá conter anexos revisados e atualizados no todo ou em parte das tabelas de resultados fiscais que citadas nesse artigo. Inciso 2º, o anexo da lei orçamentária anual que trata o artigo 5º, 1 da Lei Complementar número 101 de 2000 será elaborado contemplado as eventuais alterações previstas no inciso desse artigo. Capítulo 4 dos riscos fiscais, os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas estarão avaliados no anexo de riscos fiscais integrante desta lei, detalhando no demonstrativo de riscos fiscais e providência, no qual são informadas as medidas a serem adotadas pelo Poder Executivo, caso venha a se concretizar. No parágrafo único, para os fins desse artigo, consideram-se passivos, contingentes e outros riscos fiscais, possíveis obrigações presentes, cuja existência será confirmada somente pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros que não estejam totalmente sob controle do município. O capítulo 5 da reserva de contingência. A reserva de contingência será fixada em máximo em 1% da receita corrente líquida e sua utilização e dar-se-á a medida de créditos adicionais abertos à sua conta. Na hipótese de ficar demonstrado que a reserva de contingente não precisará ser utilizada no todo ou em parte para a finalidade, o saldo poderá ser destinado à abertura de créditos adicionais para outros fins. O capítulo 6 do equilíbrio das contas públicas. Na elaboração da lei orçamentária e em uma execução, a administração buscará ou perseverar o equilíbrio das finanças públicas por meio de gestão das receitas, das despesas, dos gastos com pessoal, da dívida dos ativos, sem prejuízo do cumprimento das vinculações constitucionais e legais e na necessidade de prestação adequada dos serviços públicos, tudo conforme os objetivos programáticos estabelecidos no plano plurianual vigente em 2025. Capítulo 7 da programação financeira, cronograma mensal de desembolso, metas bimestrais de arrecadação e eliminação de empenho. Integrarão essa programação as transferências financeiras do Tesouro Municipal para os órgãos da administração direta e indireta desses para o Tesouro Municipal. Na hipótese de ser constatada após o encerramento de cada bimestre, frustrarão na arrecadação da receita capaz de comprometer a obtenção dos resultados fixados no anexo de metas fiscais por atos
a ser entidade de administração indireta, determinarão na medida proporcional a redução verificada de acordo com a participação de cada um do conjunto das dotações orçamentárias vigentes, alimentação, empenho e de movimentação financeira em montantes necessários à preservação dos resultados fiscais, em fase do disposto, inciso 9, 11 e 17, do artigo 116 da Constituição, a limitação de empenho e movimentação financeira de que se trata o inciso desse artigo, também iniciará sobre o valor das emendas individuais, eventualmente aprovada na lei orçamentária anual, capítulo 8, das despesas com pessoal, desde que respeitados os limites e as vedações previstas no artigo 20 e 22, parágrafo único da Lei Complementar Federal, número 101 de 2000, fica autorizado o aumento das despesas com pessoal para concessão de vantagem, admissão de pessoal, aumento de despesa, prévia de dotação, lei que especifica para hipóteses previstas no inciso 1º, no caso do Poder Legislativo, observância aos limites fixados nos artigos 29 e 29A da Constituição Federal, e no caso do disposto do inciso 2º, no inciso 2 do inciso 6º do artigo 57 da Constituição Federal, para atender também as demandas inadiáveis de atenção básica da saúde pública para a manutenção das atividades mínimas da instituição de ensino, nas demais situações de relevância de interesse público, devida e expressamente autorizada pelo respectivo chefe do Poder Executivo, capítulo 9, dos novos projetos. Entenda-se por adequação atendidos os projetos cuja alocação de recursos orçamentários esteja compatível com os respectivos cronogramas físico-financeiro pactuados em vigência. Capítulo 11, do controle de custos, artigo 12, para atender ao disposto do artigo 4º, 1e da Lei Complementar número 101, os chefes do Poderes Executivo e Legislativo adotarão providências junto aos respectivos setores de contabilidade e orçamento para, com a base da despesa líquida, apurar os custos e avaliar os estados das ações dos programas estabelecidos e financiados com recursos do orçamento. Parágrafo único. Os custos apurados e resultados de programas financiados pelo orçamento serão apresentados em quadros anuais que permanecerão à disposição do SEDAR em geral e das instituições encarregadas do controle anexo. Capítulo 12, da transferência de recursos à pessoa física e à pessoa jurídica de direitos público e privado, demonstrativo e parecer técnico evidenciado que a transferência de recursos representa vantagem econômica para o órgão concessor em relação à sua aplicação direta. Reabilitação, vedação, redistribuição dos recursos recebidos a outras entidades congêneres ou não. Apresentarão na prestação de contas de recursos anteriormente recebidos, nos prazos e condições fixados na legislação inexistente de prestação de contas rejeitadas. A transferência de recursos de título de auxílio previsto no artigo 12, inciso 6º, da Lei nº 4.320, 17 de março de 64, somente poderão ser realizados para entidades privadas sem fim lucrativo e desde que estejam de atendimento direto e gratuito ao público. As disposições do artigo 13 ao 15 desta lei serão observadas sem prejuízo do cumprimento das demais normas da legislação federal, vigente em particular da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, quando aplicáveis ao município. Fica o Executivo autorizado a arcar com as despesas de competência de outras entes da Federação, se estiverem firmados os respectivos convênios, ajuste, congêneres, ou se houver recursos orçamentários, financeiros disponível e áudio de autorização legislativa, dispensada essa no caso de competência concorrente com outros municípios, com o Estado e com a União, do capítulo 13º das alterações da legislação tributária, renúncia de receita, instituição ou alteração de contribuição de melhoria decorrente de obras públicas, revisão de taxas objetivando sua adequação ao custo dos serviços prestados, aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança e arrecadação dos tributos municipais, objetivando a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, além da racionalização de custos e recursos em favor do município e dos contribuintes. Das disposições finais, com o fundamento do inciso 8º do artigo 165 da Constituição Federal, no artigo 174 da Constituição Estadual e nos artigos 7º e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 64, Lei Orçamentária 2024,
terá autorização para o Poder Executivo proceder à abertura de créditos suplementares e estabelecer as condições e os limites a serem observados. As proposições legislativas e as emendas apresentadas ao projeto de lei orçamentária que, direta ou indiretamente, importem ou autorizem diminuição de receita ou aumento de despesa do município, deverão estar acompanhadas de estimativas desses impactos no exercício em que entrarem em vigor e nos 2 subsequentes, conforme dispõe o artigo 16 da Lei Complementar Federal, número 101, de 4 de maio de 2000. No caso de emendas que importem redução total ou parcial de dotação proposta no projeto de lei orçamentária, a demonstração de que se trata, o CAPT deverá deixar evidente que normas superiores sobre vinculação de receitas condicionais legais não deixarão de ser observadas, bem como a prestação de serviço obrigatória pelo município e o pagamento de encargos legais não serão inviabilizados. Orçamentariamente, não poderá exceder o limite expressamente determinado pelo artigo 175 do inciso 6 da Constituição Federal do Estado de São Paulo. Nos primeiros 30 dias após a publicação da lei orçamentária, o prefeito indicará e especificará à Câmara Municipal os impedimentos de ordem técnica identificados, se as medidas estabelecidas do inciso 4º se revelarem infrutíferas, ficará a cargo do Executivo avaliar se os impedimentos de ordem técnica comportam solução por meio dos mecanismos legais que regem os orçamentos públicos e, se julgar inviável essa opção, aplicar-se ao disposto do inciso 6º. E o parágrafo único, no caso das emendas que se trata o caput desse artigo e na hipótese de ser exigida nos termos da Constituição e da legislação infraconstitucional, autorização legislativa específica, sua execução somente poderá ocorrer mediante a existência do diploma legal competente. A Câmara Municipal elaborar sua proposta orçamentária e remeterá ao Executivo até o dia 31 de agosto de 2024, não sendo encaminhado o autógrafo do projeto de lei orçamentária anual até a data do início do exercício de 2024, fica o Poder Executivo autorizado a realizar proposta orçamentária até sua conversão em lei, na base de 1/12 em cada mês, observado na execução individualmente o limite de cada dotação proposta. Os saldos negativos, eventualmente apurados em virtude de emendas redutivas ou supressivas apresentadas ao projeto de lei orçamentária do Poder Legislativo, bem como pela aplicação do procedimento previsto nesse artigo, serão ajustados excepcionalmente, de forma excepcional, por créditos adicionais, suplementares ou especiais do Poder Executivo, cuja abertura fica desde já autorizado logo após a publicação da lei orçamentária. O Poder Executivo providenciará o envio exclusivamente e-mail eletrônico à Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas do Estado em até 30 dias após a promulgação da Lei Orçamentária de 2025, demonstrativo com informações complementares, detalhando a despesa dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social dos órgãos, unidade orçamentária programada de trabalho, elemento de despesa, para o efeito de comprovação dos limites constitucionais nas áreas da educação, na área da saúde, serão consideradas despesas inscritas em restos a pagar em 2024, que foram pagas até 31 de dezembro do ano subsequente. Essa lei entrará em vigor na data da sua publicação. Prefeitura do município de Jandira, 24 de abril de 2024, Henri Agime Sato, prefeito municipal, Carlos Eduardo Piteri, secretário municipal de governo. Até aqui, senhor presidente, a leitura da peça orçamentária. Projeto de Lei 27 e 24, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2025 e da outras providências, está à disposição para discussão e apresentação de propostas por parte dos interessados. Não tendo proposta e interessados a
colocar, e não tendo mais nada a ser tratado, às 10h05, declaro encerrada a presente audiência pública. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Muito obrigado, vereador Gilson, por estar sempre presente e ativo aqui na Câmara Municipal. E quero convidar vocês que estão nos vendo, nos ouvindo, que possa também vir amanhã, aqui na Câmara Municipal de Jandira, que terá a outra audiência pública relacionada a esses dois projetos. Muito obrigado e até amanhã.